Meu nome é Cida Novaes, especialista em gestão de pessoas na área da saúde e consultora voluntária na área de gestão e indicadores de qualidade. Dou boas-vindas aos participantes deste podcast, que pretende compartilhar experiências exitosas na área da saúde, sobre o enfoque da gestão de pessoas. O nosso tema de hoje está voltado para os efeitos da mudança climática nas instituições de saúde, trazendo a experiência do Hospital das Clínicas de Botucatu, que está localizado no município do estado de São Paulo, Brasil. Está conosco nesta conversa a professora doutora Karina Pavão Patrício, é médica de formação, mestrado em Ciências Biológicas pela Unesp, doutora em Saúde Ambiental pela USP, é professora do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, coordena o Núcleo de Hospitais Sustentáveis do Hospital das Clínicas de Botucatu e atua na área de saúde ambiental e sustentabilidade em saúde e, segundo informações, liderando projetos desde 2013. Seja bem-vinda, professora Karina. É um prazer estar contigo e agradeço imensamente o seu aceite em conversar conosco. Fique, por favor, à vontade de complementar qualquer outra informação relevante sobre a sua formação e atuação. Bom dia, é um prazer muito grande falar sobre esse tema com vocês. E, na verdade, acho que desde a minha graduação em medicina, eu ficava inquieta e para mim tinha muito sentido essa relação do meio ambiente com a saúde. Então, desde a década de 90, na verdade, eu venho estudando, me dedicando a esse caminho e a esses grandes desafios, ainda mais na contemporaneidade, o quanto esse tema é fundamental, né? Então, agradeço aqui o espaço. Tá bom, professora. Nós preparamos um artigo que vai abordar como a mudança do clima pode assegurar um trabalho seguro e saudável, sob a perspectiva de gestão de pessoas na área da saúde. E a partir do relato do caso do HCFM-B, do Botucatu, que foi apresentado num programa de hospitais saudáveis com o título Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e fortalecendo a liderança e a resiliência, eu gostaria de iniciar este bate-papo. Num conteúdo aqui de pesquisa, nós vimos que existe um estudo realizado pelo Programa de Desafio à Saúde do Clima, que reúne organizações de saúde ao redor do mundo que são comprometidas em tornar-se mais resilientes e reduzirem progressivamente suas emissões para cuidar da saúde das pessoas e do planeta. As mudanças do clima afetarão diretamente a capacidade dos sistemas de saúde de desenvolver suas atividades, não apenas pelos efeitos de desastres naturais mais frequentes, como principalmente pela redução do acesso a recursos necessários, essenciais, como água, energia, recursos humanos e o próprio impacto de crises sistêmicas de ordem econômica e social. E este mesmo programa fala de liderança, resiliência e mitigação, que seriam os três pilares, para que nós tivéssemos o sucesso nesse projeto. Então, a primeira pergunta que eu apresento para a doutora é como que o programa de redução de gases de efeito estufa foi implantado no Hospital de Botucatu e quais foram os seus principais desafios durante este processo? Então, esse é um trabalho bem interessante, né? E muito recente no mundo. Ele inicia essa rede de saúde sem dano e a rede de hospitais verdes e saudáveis internacional, as duas, né, nos 5 continentes, elas começam a discutir esse contrassenso, ou seja, de um lado nós, os serviços de saúde, os hospitais cuidam da saúde, mas ao mesmo tempo a gente agrava a saúde, não com iatrogenias, mas sim pela nossa especial pegada de carbono, né? Porque e o consumo de todos os recursos, né? São locais que funcionam 24 horas. Então, imagina a quantidade, né? O nosso hospital, um hospital de grande porte, quanto de energia a gente consome 24 horas, de água, de todos os nossos insumos, nossas construções, o transporte, não só dos pacientes, mas dos trabalhadores da saúde, né, o ir e vir das pessoas. Então, começou esse movimento, né, internacional, de dizer nós temos também esse desafio maior para além de cuidar da saúde das pessoas, a gente também cuidar da saúde do nosso planeta, do meio ambiente, né?
Então, isso surge, a rede mesmo oficialmente em 2011, no Brasil, e eles lançam em 2015 esse desafio que chama Desafio 2020, a saúde pelo clima, né? Para que a gente, os serviços, né, que aderissem a esse desafio, teriam que chegar a fazer um pacto até 2020 de quanto a gente ia reduzir. Então, o nosso HC, por meio do Núcleo de Hospitais Sustentáveis que eu criei em 2013 e coordeno até hoje, nós entramos para esse desafio mesmo, que foi difícil, porque não tínhamos dados, as pessoas, né, e os trabalhadores também de muitos setores envolvidos, né, porque tínhamos que levantar os dados, que é uma planilha, um inventário, na verdade, um inventário internacional, que é usado por muitas empresas, que chama GHG Protocol, é uma ferramenta, esse instrumento, né, esse inventário. Então, tudo isso que eu falava, desde a nossa, como que calcula, então, qual é a nossa pegada de carbono, quanto de gás de efeito estufa, né? O GE, gás de efeito estufa, a gente está emitindo, né? O nosso hospital. Então, em 2015, a gente começou a levantar quanto a gente consumia de energia, de água, de coisas que a gente não percebe muito mais, os gases anestésicos, extintores, ar-condicionado, quanto consome na caldeira, na nutrição, para preparo dos alimentos, né? Então, assim, são muitos elementos que a gente teve que levantar desde 2015. Esse inventário é anual. Então, nós continuamos fazendo, né? E foi muito interessante, porque ele nos dá muitos indicadores e dentro disso a gente foi estabelecendo metas e conscientizando as pessoas envolvidas e todos, né? E por nós sermos um hospital escola, né? E eu também professora, eu levo isso como uma missão, assim, que as pessoas precisam estar mais conscientes disso, né? E quando a gente começa a levantar esses dados, a gente vê como isso está totalmente interligado, né? Então, foi esse trabalho que a gente começou lá em 2015. A gente teve uns percalços no meio do caminho. Em 2018, eu fiquei muito preocupada, porque quando a gente fez o nosso cálculo, ele aumentou muito mais, né? E aí a gente foi investigar. E eu acho que esse ponto foi um ponto de dificuldade, mais de mudança, né? Que frente às dificuldades envolvendo os trabalhadores, né? Nós descobrimos que teve um aumento de 56% nas Nossa, nossas emissões, né? Muito, né? E aí a gente foi descobrir, então, dentro desses indicadores, que era os gases anestésicos. tá. E aí, Professora, a senhora fez uma referência sobre o hospital público, né? Algo nesse processo de é, algo nesse processo se torna um pouco diferente ou com alguma particularidade pelo fato de ele ser uma instituição pública? então, nós, sim, temos desafios, né, de ser universidade pública, ou melhor, um hospital, temos desafio por sermos um hospital público, onde os nossos recursos também são limitados, e tantos recursos humanos, né, nós temos um déficit grande, quanto recursos financeiros e tudo mais. Mas trabalhando nessa linha da sustentabilidade e dentro do ESG, né, que é uma sigla em inglês, onde o E se está referindo ao meio ambiente, né, o S social e o G de governança. Né? Então, dentro da instituição pública, não só na pública, mas nos hospitais privados também, a sustentabilidade também tem que olhar para o financeiro, né? Então, esse movimento todo que nós fizemos, onde conseguimos diminuir em 33% nossas emissões, com maior orgulho de dizer, sem investimento de um centavo, e ao contrário, nós tivemos uma economia muito grande, né, em torno de 700 mil,
com os gases anestésicos, todos eles, não só os gases anestésicos, mas depois nós fomos ver que tinham vazamentos, né? E aí trabalhando com a manutenção, com a engenharia, com todo o departamento, né? Doutor Leandro Braz, que já pesquisava sobre essa questão, principalmente do óxido nitroso, que ele é um gás que a gente tinha vazamentos, né? Como eu falei, que aumentou 56%. Ele é um gás que ele é 300 vezes mais potente para efeito estufa do que o CO2, né? O gás carbônico. E ele prejudica também a saúde dos trabalhadores, né? Então, foi um trabalho incrível, assim, que nós montamos aí uma comissão de gás de efeito estufa do hospital, envolvendo, como eu falei, essas várias pessoas, né? E aí, hoje em dia, eu acho que a gente criou, né, um core, assim, que pensa a sustentabilidade melhor. Claro que a gente tem que avançar, né? Nós estamos iniciando agora o Comitê de Sustentabilidade também do hospital, envolvendo outros setores, os setores de compras, né? Que precisa pensar essa questão da sustentabilidade dentro dos pilares aí do ESG, né? Então, se assim, pensando no hospital público e com os nossos colaboradores, eu vejo como a gente está conseguindo avançar, né? E assim, não só na minha percepção, né? Nós fomos agraciados com vários prêmios ao longo desse ano, tanto no cenário nacional, como um hospital que consegue, né? Dentro dessa nossa rede nacional que chama Projeto Hospitais Saudáveis, né? É liderado aqui no Brasil, mas também na rede internacional, né? Quando em 2021 a gente conquistou esse prêmio, foram pouquíssimos hospitais assim no mundo, né, agraciados com esse prêmio da questão da liderança climática, né? E então, fruto desse nosso trabalho aí de 2015, 2020, e que a gente continua, né, com várias experiências ainda aqui inovadoras, né? Eu posso dizer, professora, que fazendo a pesquisa para construir o material, né, foi uma grata surpresa, assim, ver uma instituição, né, pública, uma universidade, né, vinculada, assumindo o protagonismo desse projeto, né. Então, sem dúvida nenhuma, vocês estão de fato de parabéns por essa iniciativa. A senhora já antecipou algumas coisas em relação à liderança, aos colaboradores, enfim, né? E aí eu gostaria de insistir um pouco, né, ou pelo menos conversar um pouco melhor, né, como que foram esses processos para que a liderança se sentisse absolutamente fortalecida, né, resiliente no propósito, né, e como que os colaboradores participaram, né? A senhora fez referência aí de uma redução importante, né, de investimento, né, um fortalecimento do que é sustentável. Como que a senhora aponta, né, os ganhos que a instituição teve a partir desse projeto, em relação à liderança, em relação aos colaboradores, e como que esse projeto se torna possível e resiliente dentro da instituição? Sim, como eu disse, é um trabalho de vários anos, né? Porque dentro da saúde, né? Muitas vezes eu já escutei, nossa, eu tenho, né, os nossos colaboradores tantas demandas e eu ainda preciso pensar, por exemplo, em reciclar o meu resíduo, né? Já não basta todos os resíduos infectantes que a gente tem que cuidar, perfluorocortantes, a gente ainda tem que pensar em separar, por exemplo, dentro de um processo cirúrgico ali, separar todas as embalagens e reciclar? Sim, sim, né? Por quê? Porque a gente está falando de tudo isso associado a uma grande temática que é pela Organização Mundial de Saúde, ela vem colocando como o principal, né, problema de saúde pública da humanidade são as mudanças climáticas, né? Então, assim, como envolver, como trazer, né, essa liderança para pensar nesse caminho. Então, acho que essa foi a nossa estratégia, sabe, Cida? Mostrando dados, né? A gente teve que quantificar tudo isso e mostrar, né, esse impacto financeiro, né, que o gestor precisa saber, né, os gestores.
Então, a gente consegue mostrar, então, dos resíduos, por exemplo, desde 2014 também a gente mapeia todos os resíduos, quantifica e precifica, tá? Todo o impacto ambiental disso, então agora né, com o GHG protocolo, com esse inventário, eu consigo quantificar, consigo mostrar em gráficos como a gente está evoluindo, como a gente não está evoluindo, quais são os indicadores, as nossas metas e quanto a gente está alcançando ou não. Então, é, ao longo desses anos, né, trazendo as pessoas para refletir. Não é simples, né, porque eu falei as demandas, né, dos nossos colaboradores dentro de um hospital de grande porte são várias, mas eu percebo que nós já conseguimos ter um time agora. E mesmo com apoio, né? Sempre tivemos isso dentro do nosso hospital, sempre tivemos apoio direto da superintendência, que entende, né, a importância e a necessidade disso. Então, esse apoio é fundamental, né, da alta governança, tá? E de fato, assim, né, de novo, sendo essa questão da resiliência, né? Um hospital público sem recursos humanos e financeiros limitados, né? Na verdade, limitados. E eu acho que o nosso grande case de sucesso, de resiliência, assim, e e de adaptação também, né? E de mitigação, é o nosso projeto agora que vai ser finalizado de eficiência energética e que foi fruto todo desse trabalho, né? E eu falo de resiliência porque tem, acho que uns 7, 8 anos que a gente vem tentando, montando esses projetos de eficiência energética, né? Aprendendo muito aí com a engenharia, né, com a arquitetura, enfim, com a manutenção, as necessidades, vendo os pontos críticos. E a gente foi agraciado também o ano passado com um grande projeto de financiamento, em torno de 10 milhões, da ANEEL com a CPFL, né? E nós seremos a maior usina fotovoltaica de telhados em hospitais do Brasil, gerando de novo diminuindo ainda mais nossa pegada de carbono, né? Uma economia em torno de, dependendo, né? Porque a energia oscila, mas uma economia em torno de 1 milhão por ano, né? Na nossa conta de energia. E Professora, nós tivemos uma pequena falha no seu áudio. Desculpa, nós tivemos uma pequena falha no seu áudio, não sei se é pelo sinal da internet, mas se a senhora puder repetir, né, esse conteúdo que acabou de ser apresentado sobre o investimento, né, e parece que vai surgir um novo projeto, né, e que em breve, já antecipo o convite para que quando ele estiver estruturado, para que venha aqui conversar conosco. Mas se puder falar novamente sobre o projeto, porque houve uma falha e eu não perdi, e eu perdi. tá joia. Então, e eu acho que eu posso contar aqui, né, em primeira mão, um grande projeto que tem muito a ver com esse nosso trabalho desses anos e dentro da resiliência, da mitigação e da adaptação, né, que é dentro de um projeto de eficiência energética, que nós já estamos, acho que já estávamos há uns 7 anos batalhando para conseguir um financiamento para poder melhorar isso dentro do nosso hospital. E nós fomos beneficiados, né, com esse projeto da CPFL com a ANEEL, o ano passado, e estamos finalizando, né, que vai ser a maior usina. Esse projeto terá a maior usina fotovoltaica de telhados dentro dos hospitais no Brasil. E com isso, nós vamos gerar uma economia financeira em torno de 1 milhão por ano. Deixaremos de emitir, né, em torno de 1.000 toneladas de gás de efeito estufa por ano também, né? E além disso, não só de gerar energia, nós também fizemos esse projeto, ele contemplou uma questão que é muito importante para os trabalhadores, para os colaboradores, que é a questão da iluminação dentro de um hospital, né? Então, Sim.
a troca de lâmpadas fluorescentes que contém mercúrio por lâmpadas LED, né? Então, também nós participamos, fomos o único hospital de um projeto internacional no Brasil, junto com outros 2 no mundo, a entrar num projeto financiado pela Clique, que é dentro do Acordo de Minamata, para tirar o mercúrio de dentro dos hospitais, né? Iluminação livre de mercúrio. E para além disso, ambientalmente falando, a questão do trabalho, do conforto ocular, Sim. né? Para os colaboradores, né? Então, são luzes que tem todo um estudo que chama até luz do dia, que ela não cansa, né? A vista, tudo mais. E a questão também, tudo isso é dentro desse projeto de eficiência energética. E também outra questão importante é da climatização, né? Ah, Então, dentro desse projeto de em torno de 10 milhões que nós recebemos de financiamento, nós trocamos algumas máquinas potentes, que são os chillers, que fazem essa refrigeração. Então, um conforto térmico também para os pacientes, para quem trabalha nesses locais, e também para as nossas máquinas, né, dentro do centro de imagem, para garantir essa temperatura, porque a gente tinha problema de hiperaquecimento das máquinas, de ter que olha, desligar, de poder até verdade. perder uma máquina, né, de ressonância, tomografia dentro do nosso hospital. Então, percebe, a gente tem toda uma complexidade aí incrível, né, por trás disso. E eu acredito nisso, que quando a gente leva informação, por isso eu fico feliz de estar participando aqui, né, para que a gente leve essa informação, para que as pessoas consigam fazer essas interconexões, tanto no seu trabalho, quanto na sua vida, na sua família, no seu lar, né? De novo, a gente está vivendo um momento de transição que a gente deve fazer a diferença para esse planeta, né? Então, não é porque sempre eu consumi aquilo que eu posso continuar consumindo, Claro, claro. né? E nós enfatizamos muito a questão dos colaboradores, né, do bom ambiente de trabalho, das questões resilientes, o quanto vocês se organizam enquanto grupo, né? E já no finalzinho daqui da nossa conversa, a senhora já trouxe a questão da sociedade, né, da nossa responsabilidade social mesmo, né? E aí acho que uma das últimas perguntinhas que eu faria é assim, como que vocês avaliam o impacto dessa ação, né, na sociedade, na comunidade, no município de Botucatu, né, onde o hospital se insere? Então, esse é um pilar, né, do social que a gente sempre precisa olhar para ele, né? E quando a gente coloca todas essas ações sendo feitas, né, por exemplo, a emissão dos gases de efeito estufa, quando eu diminuo isso, eu tô não só Botucatu, de fato, eu estou ajudando o planeta, né? Então, trazer essa dimensão para a nossa vida, né, e para a vida de cada colaborador eu acho que nos fortalece, né? Porque eu estou trazendo então essa dimensão para cada colaborador, para a nossa vida profissional e para a nossa vida familiar, pessoal, isso nos engrandece, porque quando eu cuido do meu resíduo, por exemplo, né, que eu vou ao mercado e faço essa compra sem gerar muitas embalagens, e quando eu estou dentro do centro cirúrgico trabalhando e eu separo as minhas embalagens e coloco para reciclar, e esse reciclar, a gente faz parceria com com a cooperativa de catadores. Para além disso, ele está gerando uma renda para essas pessoas e a inclusão social desse grupo vulnerável socialmente. Então, eu faço toda uma cadeia e eu acho que isso engrandece cada um de nós, né? Quando eu cuido mesmo disso, Sim. né? É claro que eu fiz uma provocação falando de Botucatu, né? Mas é claro que esse movimento ele fala do planeta, né? Ele fala de uma sociedade, né? Então, primeiro é encantador olhar a sua fala, né? O quanto ela é envolvida e apaixonada pelo projeto, né? Então, acho excelente nós podemos compartilhar essa experiência, né? Que isso possa servir de estímulo
a várias instituições, né, e que, como a professora falou, que sirva de estímulo para os colaboradores dentro da sua casa, no processo de educação familiar, né, e que vai repercutindo na sociedade, que vai repercutindo em todo o contexto do planeta, né? Acho que é isso que a gente espera, né? E aí, professora, encerrando aqui a nossa conversa, quais seriam as lições aprendidas, né? E quais seriam as dicas que a senhora apresentaria para as instituições que ainda não iniciaram ou ou que não despertaram ainda para essa questão, que é uma questão também de manutenção dos serviços de saúde, né? Quais seriam as suas dicas? Então, nós temos a nossa rede aqui no Brasil, né, o PHS, Projeto Hospitais Saudáveis, é gratuito, qualquer serviço de saúde, não precisa ser hospital, também pode aderir, públicos, privados, né? É um time que nos auxilia, que tem vários materiais, encontros, palestras, né? Então, nós no Brasil, assim, temos essa facilidade. E esse convite mesmo a trabalhar, né? Se tiver uma pessoa, esse é o convite que eu faço, assim a gente começou, tá? Sem recurso, assim, eu entrei como voluntária, eu falei, quero fazer isso, e aí agora a gente tem um grupo, assim, tocado por essa necessidade, e também a gente tem as pressões do mercado, né, principalmente dentro do ESG, que as empresas, instituições se tornem cada vez mais sustentáveis, e essa é a moeda da vez agora, né, a bola da vez, e é a necessidade, né, a necessidade, como eu falei, não dá mais para a gente trabalhar como a gente trabalhava há poucos anos atrás, comprar as coisas da forma que a gente comprava, consumir a energia, a água da forma que a gente fazia, né, nós Sim, estamos, de fato, num momento de ameaça à espécie humana, né, então todas as nossas sim, ações precisam ser pensadas de uma forma consciente, racional e sustentável, mas que é muito prazerosa, assim, né? A gente poder olhar e falar, nossa, eu estou fazendo a diferença, né? Então é esse convite que eu faço a todos aí e que a gente forme essa corrente, né, de transformação aí para nós profissionais da saúde cuidarmos também da saúde do nosso planeta Terra. perfeito. Professora, este material provavelmente será compartilhado entre países de língua portuguesa, né? Que às vezes possuem recursos muito similares ao do Brasil. Alguma dica especial? Ah, sim. Então, os nossos outros colegas, né, da língua portuguesa de outros países também podem aderir a essa rede. Eu exemplifiquei a que tem no Brasil, mas ela está ligada à rede internacional, né, de saúde sem dano, que também é gratuita e que tem em todos os continentes. E, e essa rede de especialistas que podem nos ajudar de forma gratuita. Então, esse convite se estende aos nossos amigos e colegas de outros países também. Tá bom. Professora, muito obrigada. Foi um prazer compartilhar esses minutos aqui da manhã contigo, né? Eu não sei exatamente quando vai ser vinculado, mas nós fizemos a gravação no período da manhã, né? Então foi um prazer, obrigado mesmo. E já, por favor, sinta-se convidada a participar de outros podcasts, né? Falando de sustentabilidade, que como foi bem colocado aqui, se trata de sobrevivência do ser humano mesmo, né? De nós, né? No planeta, e a saúde, talvez junto com a educação, possa ser um grande gatilho para esses processos, né, de sensibilização. Então, muito obrigado. Deixo aqui uns 5 minutinhos para as suas palavras finais e agradeço a sua participação. Então, novamente, eu agradeço a esse espaço e que seja um momento de reflexão para quem nos ouve e que pense assim, né? O que eu posso fazer hoje? Hoje. Acho que é essa mensagem, né? E dentro do meu serviço, dentro do meu hospital, o que é possível, tá? Porque é assim que a gente vai movimentar. E o convite é para agora mesmo, né? Para que o que é possível implantar e começar com uma equipe pequena ou com uma pessoa, olhar, levantar os dados do que eu tenho ali
no meu serviço, o que eu posso começar a desenvolver? Ah, é coleta seletiva? Ótimo. Ah, é uma campanha de uso consciente dos recursos, do uso consciente da energia, né? Mapear a questão do gasto de água, enfim. São vários indicadores dentro da nossa rede. A gente trabalha com 10 grandes objetivos: compras, alimentos, substâncias químicas, energia, água, tudo isso que eu fui falando. Então, lá a gente tem vários materiais dentro da rede que nos direciona, né? Então, eu acho que é esse convite a essa reflexão, o que eu consigo colocar, inclusive na minha vida pessoal a partir de hoje, esse convite que eu faço a cada um de vocês. Bom, Gratidão pelo espaço. muito obrigada.